complemento nominal vai completar os nomes. Que nomes podem pedir complementos? Os substantivos, os adjetivos e os advérbios. Só que o substantivo precisa ser diferenciado aqui. Ele tem que ser um substantivo abstrato e ou transitivo. Tá? Substantivo transitivo tem a mesma lógica do verbo transitivo. Substantivo transitivo é aquele que pede complemento. Claro? Normalmente, o complemento nominal é regido de preposição. Então, ele se parece fisicamente com um objeto indireto. Por quê? Porque ele é preposicionado. Mas poderá ter um pronome oblíquo átono funcionando como complemento nominal, do mesmo jeito que você pode ter um objeto indireto sendo representado por um pronome oblíquo átono. Um me, um te podem ser objetos indiretos, também podem ser complementos nominais. Vejamos os exemplos. Indiferente é um adjetivo, então era uma pessoa indiferente a todos. Então, esse a todos é o complemento da palavra indiferente. Completa o adjetivo, tá? Ela votou favoravelmente a nossa proposta. Então, ela votou favoravelmente a nossa proposta. Este a é preposição. Não coloquei crase porque é facultativa diante do pronome possessivo. Então, esse é a nossa proposta. Quem vota favoravelmente a alguma coisa. E nós tínhamos necessidade de quê? De mais tempo. Então, observe que aqui você vai fazendo perguntas. Aos nomes, era indiferente a quê? Aquelas duas perguntas dos complementos nos servem agora. Era uma pessoa indiferente? Indiferente a quê? Favoravelmente a quê? E necessidade de quê? Então, são os nomes que pedem as perguntas preposicionadas que a gente aprendeu para os complementos. O que ou quem. Então, vai ser a que, a quem, de que, de quem, e assim sucessivamente, tá? O nosso complemento nominal representa sempre o recebedor, o paciente, o alvo da declaração expressa por um nome. Isso vai ficar mais claro quando nós observarmos o adjunto adnominal. E aí eu vou lhe mostrar a diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal. Mas pense sempre assim, a preservação da natureza. A natureza não preserva, ela é preservada. Ela recebe essa preservação. O amor à pátria. A pátria não ama, a pátria é amada. Portanto, neste caso, temos o recebedor. Se temos o recebedor, estamos diante. Isso é substantivo transitivo. E a natureza é o paciente, vou chamar de PAC. Este é um substantivo transitivo também, e aqui muito mais a sensação do abstrato, não é isso? E a pátria é o paciente. Junta de nominal. É o termo que modifica um substantivo, seja ele qual for, qualquer, tenha ele a função sintática que tiver. Veja que eu fui destacando. Observe o adjunto adnominal e as classes a que ele pertence. Ele pode ser um adjetivo e eu fui destacando. Veja que o primeiro grupo está no sujeito, não é isso? As casas antigas eram mais espaçosas. No segundo momento, o artigo, também no sujeito. Terceiro momento, o numeral também no sujeito e o pronome adjetivo também no sujeito. Agora, na locução adjetiva, eu coloquei no objeto direto. Detesto suco de abacaxi. Não importa. O adjetivo, o artigo, o numeral, o pronome adjetivo e a locução adjetiva serão adjuntos adnominais quando estiverem no mesmo grupo, no mesmo sintagma que um substantivo, tá? E estas classes que aí estão são aquelas que pertencem a que pertence o adjunto adnominal. O artigo sempre acompanha. O adjetivo pode ser adjunto adnominal, mas também pode ser predicativo. O numeral pode ser adjunto adnominal e pode ser núcleo de um termo. O pronome adjetivo sempre acompanha substantivo e a locução adjetiva é semelhante ao adjetivo. Nós temos de ter uma atenção redobrada com o adjunto adnominal quando ele é a locução adjetiva, porque ele vai ter preposição mais outra palavra ligada a um substantivo. E nós temos de ter cuidado, por quê, professora? Porque isso pode ser confundido com o complemento nominal. Eles ficam bem parecidos quando se relacionam
a um substantivo de mesma raiz de um verbo transitivo direto. Então, cuidado aqui. Para diferenciar o adjunto adnominal do complemento nominal, nós teremos alguns cuidados para os quais eu quero chamar a sua atenção. Primeira coisa é, só existe adjunto adnominal com substantivo concreto. Então, substantivo concreto só tem adjunto adnominal. Só existe complemento nominal com adjetivo e advérbio. Então, não temos discussão. Se é substantivo concreto, se é adjetivo, advérbio, nós já sabemos. Adjunto adnominal para o substantivo concreto, complemento nominal para o adjetivo e advérbio. Entretanto, se estivermos diante de um substantivo abstrato ou transitivo porque vem da mesma família que um verbo transitivo, aí nós teremos de observar. Se aquele elemento que está ali for o agente, por isso nós precisamos observar vozes verbais antes para ter a noção exata de agente e de paciente. Se o que há ali é o agente, grave A de agente, A de adjunto, tá? Se estivermos diante do paciente, complemento nominal. Paciente tem P, complemento também tem P, tá? P no complemento, P no paciente. Então, para ficar a dica para gravar. Veja o seguinte, vamos olhar os exemplos, né? Vejamos o seguinte. O cavalo de raça quebrou a perna. De raça é uma locução adjetiva. Cavalo é um substantivo concreto. Logo, estamos diante de adjunto adnominal. Isso realmente é locução adjetiva. A planta está cheia de pragas. Cheia é adjetivo, então de pragas é complemento nominal. A linda menina estava longe de casa. Longe é advérbio, então de casa é complemento nominal. Resgatando nossa tabela anterior. Quem se relaciona com o substantivo concreto é o adjunto adnominal. Quem se relaciona com o adjetivo e com o advérbio é o complemento nominal. Pois bem, nesta sequência, vamos observar em que consiste o chamado complemento nominal para a história do agente e do paciente, tá? Então, veja, crítica é um substantivo que vem do verbo criticar. Então, esse substantivo é da família de um verbo transitivo direto. Ele não é, ele é substantivo, mas ele é da família, tá? Ele vem de um verbo transitivo direto, que é o verbo criticar. Existe alguém que critica, ou seja, que faz a crítica, e existe alguém que é criticado, não é? Então, o verbo é criticar, transitivo direto, da mesma família da crítica. A crítica do jornalista, agora você precisa pensar, a crítica do jornalista, o jornalista criticou, certo? Se ele criticou, ele é o agente. A de agente, A de adjunto. Pegou a jogada como é? A crítica ao jornalista. O jornalista não criticou, o jornalista foi criticado. Então, ele é paciente. Faça dessa forma sempre. Então, ele foi criticado. Esta nossa dúvida acontece muito fortemente quando quando o substantivo vem de um transitivo direto, porque o transitivo direto tem o agente e tem o objeto direto, que é o paciente. Estamos diante do agente adjunto, estamos diante do paciente complemento nominal. Mais um exemplo para você não se esquecer. A mulher, botei agora logo trazendo a estrutura com o verbo. A mulher adquiriu um imóvel. A mulher é o agente e o imóvel é o paciente. Então, a aquisição é o substantivo da mesma família do verbo transitivo direto. Então, o verbo é transitivo direto. Na família do verbo transitivo direto, temos o substantivo aquisição. Então, a aquisição da mulher. A mulher adquiriu, não é isso? E a aquisição do imóvel. O imóvel foi adquirido. Então, se a mulher adquiriu, é o agente adjunto adnominal. Se o imóvel foi adquirido, paciente, complemento nominal. O objeto direto transforma-se em complemento nominal. Na verdade, passa a ser nominal, porque quem é o objeto direto não é complemento, então o complemento continua complemento, tá? O sujeito era o agente, agora ele vira... quem
era agente, fica agente. Quem era o paciente, permanece paciente.